Olá, eu me chamo Daniele Kran, sou psicóloga, tenho doutorado em Psicologia da Educação e gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de como explicar, como lidar com as crianças, com os nossos filhos e filhas durante esse período de confinamento social. Então nós estamos seguindo aí há aproximadamente 4 semanas as recomendações dos organismos mundiais de saúde que fiquemos em casa no intuito de dirimir o máximo possível as possibilidades, as chances de transmissão do vírus da Covid-19. Então, como explicar essa situação para as crianças? Né? Como é que a gente faz para conversar a respeito disso com os nossos filhos e filhas? A ideia é que nós possamos respeitar as diferentes faixas etárias. Então, esse nosso linguajar de como nós vamos explicar, como nós vamos lidar com essa questão com as crianças, varia muito, né, de acordo com a faixa etária dos filhos. Então, tem famílias, por exemplo, que me questionam como explicar quando a criança é muito pequenininha. E depois tem uma outra faixa etária de filhos que já envolve aí crianças pré-adolescentes ou adolescentes, que em geral a gente já pode usar um outro tipo de linguajar. Então, a primeira dica que eu dou para os pais é realmente respeitar essas distintas faixas etárias para que a gente possa adaptar o nosso linguajar, a forma como nós vamos explicar isso para os nossos filhos. Então, uma orientação que é importante, que a gente inclusive segue a orientação do UNICEF, é com relação a você já começar a conversa buscando identificar o que a criança, ou jovem ou adolescente, já sabem a respeito daquilo ali. Então é muito importante os pais nesse momento conseguirem avaliar inicialmente o que a criança já conhece a respeito da doença, já conhece a respeito da necessidade de confinamento social, já conhece a respeito do próprio vírus, de como é que se transmite. Então são informações iniciais que a gente precisa coletar para poder a partir daí estabelecer um diálogo com os nossos filhos. Então, ouvir atentamente essa explicação que a criança nos dá nesse primeiro momento, eu acho que é um primeiro passo importante, né? A partir daí é que a gente vai usar uma linguagem muito clara, né, que a criança possa compreender e fazer perguntas também para a criança, para a gente checar se ela está entendendo corretamente aquilo que a gente está explicando. Também é uma questão que é um outro passo que é importante, você sempre explicar e procurar ver, procurar checar se houve um entendimento correto por parte da criança, para que ela não fique, para que ela não fantasie, não crie outras questões aí que podem gerar um pouco mais de ansiedade na criança. Então a ideia é que a gente possa assim realmente reduzir ao máximo o nível de dúvidas que ela tem. Ah, Daniele, mas em alguns momentos nem eu sei explicar. O que a gente faz nessa situação? Eu acho que é uma excelente oportunidade, né, para os pais irem buscar informação junto com os filhos, né? Então, obviamente, tentando respeitar ao máximo, tentando cuidar ao máximo de que fontes nós vamos buscar essas informações. Então, sempre procurar uma fonte que é confiável, né? Não tá mostrando ou não tá compartilhando as questões dos grupos de WhatsApp, né, que hoje em dia é tão crítico, mas assim, procurar uma fonte que é confiável e pesquisar junto com seu filho e sua filha. Se forem crianças um pouco maiores, vocês podem ler juntos o material, não tem problema nenhum. O importante é, principalmente quando a gente está falando de crianças menores, o importante é a gente conseguir traduzir isso para a criança numa linguagem que ela realmente possa compreender. Então, às vezes você vai ler aí a informação de um órgão oficial e que a criança ainda não tem um repertório inicial para compreender aquelas informações. Então, os pais, ou às vezes os irmãos mais velhos, são interlocutores da criança nesse processo, né? Então, é procurar ao máximo fazer com que ela compreenda aquilo ali numa linguagem que ela realmente conheça. A gente tem aí uma produção de vários livros, inclusive já, né? São vídeos curtos em que tem uma linguagem que é bem clara, bem acessível para as crianças menores, então pode recorrer também a esse tipo de recurso. E tem uma situação que é mais particular, mas que também acontece, da criança às vezes está tão atemorizada diante daquilo ali que ela não consegue realmente conversar sobre aquele assunto. Então os pais acham que a criança não está
compreendendo ou não está aprendendo nada daquilo que está acontecendo no seu cotidiano, mas de fato elas estão, né? Porque nós estamos vivendo uma situação bastante distinta. Então é muito importante que vocês avaliem, questionem, procurem fazer através de desenhos, às vezes através de uma história, para realmente identificar o que as crianças estão entendendo desse processo, para que a partir daí a gente possa realmente dar uma explicação clara, conversar com as crianças a respeito disso, fazer com que elas possam expressar os seus sentimentos, ver que os pais estão atentos a isso. Isso é muito importante para esse momento, né? Nós sabemos que é um momento que está crítico, inclusive para os adultos, né, que nós temos muitas ansiedades com relação a isso, é um momento de muitas incertezas, mas que nós temos que seguir essas recomendações atuais, né, a recomendação até o momento é que nós fiquemos em casa, então, à medida do possível, as famílias estão seguindo essas orientações e é preciso fazermos com que a gente consiga lidar com isso da melhor forma possível. Se vocês observarem, por exemplo, que tem questões que estão sendo muito ansiosas para as crianças, é importante procurar ajuda, né? Tem um próximo vídeo que a gente vai tratar especificamente dessas questões, mas de antemão eu já digo que a família também está passando por uma situação bastante difícil e que em alguns momentos precisa e pode recorrer a uma ajuda externa. Bom, espero que fiquem todos bem, espero que esse vídeo tenha auxiliado e nós nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço virtual a todos.